Então, essa é a conversadoria. Olá. Hoje o nosso papo é sobre navios. E eu vou falar com o Chico Tá me Ancona. ouvindo? Vamos lá. Olá, A vida feita ao vivo. Chico Tudo bem? Ancona, tá me ouvindo? está me ouvindo? Vamos Se eu não lá. colocar ele aqui na A live, vida feita ao ele vivo. não Chico vai Ancona, está me ouvindo? entrar, Tô te não vai ouvindo, tô ouvir te ouvindo. também, né? Olha só, que coisa mais feia da minha parte. Se eu não colocar ele aqui É a na segunda live, vez que eu faço ele não isso. vai. Eu me empolgo que você aparece na telinha e eu esqueço de te colocar aqui dentro. Oi. Tudo bem, Chico? Tudo bem, Chico? Tudo bem, eu te escuto. Você me escuta? Sim, muito bem agora. Tudo bem agora. Esse bom. começo é que nem a primeira vez, sabe? Uma hora a gente acerta, outra hora a gente não acerta. Aí o outro resolve sair da sala. Nunca está 100%, né? A vida é ao vivo. A vida ao vivo é outra coisa. Oi. Primeiro, seja bem-vindo. Você está na minha lista de convidados já faz bastante tempo. Que bom, é um prazer. Antes de começar a conversadoria, eu fiz uma lista de todo mundo que poderia ser um convidado e que tivesse histórias interessantes, né? Então, você estava na lista. Queria saber, a gente não tem aqui a chaminé do navio para fazer aquele barulho quando está saindo. Para tocar, para apitar a chaminé? Para dar Apitar a chaminé. Mas eu tenho meu sininho, então quando eu tocar o sininho, a gente sai para a nossa viagem. Prazer. Chico Ancona, como que os navios entraram na sua vida? Tá valendo? Posso contar mesmo? Pode. Aqui está dizendo que o seu sinal no Insta está bem... Peraí, deixa eu ver. Travado aqui no Insta. É? No Insta parece que está travada a minha imagem. Parece que está travado mesmo, mas eu não sei qual é o problema. Então, vamos ver se a gente melhora aqui. Eu apertei um negócio aqui, vamos ver se melhora seu sinal. Eles estão ouvindo você. Se você quiser começar a falar, tudo bem. Começar a falar. Parece que eu continuo travado no Insta. Continua? Estou me avisando aqui. Faz uma coisa, eu vou tirar você e vou colocar de novo, tá bom? Tá ótimo. Vamos ver se melhora. Não sei o que aconteceu, mas... Oi, gente. Remover. E vamos colocar ele de novo. Ele não vai Chico Ancona, entrar. cadê você? Olha só que coisa mais... Olá, transmissão ao vivo. E em cores. Ainda bem que a gente é bonitinho, fica bem na tela parada, assim, não precisa. Eu estou congelado, eu pareço um pinguim de geladeira. Ó, continua com esse problema. O seu sinal aí tá bom? Será que o Facebook está mancomunado com esse negócio do Instagram para não funcionar lá? O Face está legal, o Instagram parece que não. Bom, se não funcionar aqui, a gente continua com a live, depois eu edito o vídeo e coloco lá, tá bom? Tá ótimo, vamos lá. Então, você acaba de ganhar mais 5 minutos para a nossa conversa. Olha que maravilha, que privilégio. Então, me conta aí, como que os navios entraram na sua vida? Então, Rose, eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade, comecei a trabalhar com meu pai, que era dono de uma pequena agência de publicidade, né? E uma das contas que a agência atendia era de uma companhia marítima italiana, que era a, então, Linha C, que depois se transformou em Costa Cruzeiros. E aí eu, começando a aprender a trabalhar, datilografar, escrever pedidos de inserção, levar no balcão de anúncio, aquela coisa, né? E aí o início foi assim, o primeiro contato com os navios. Na verdade, a gente tinha também um outro cliente, que era o cliente
na área de cruzeiros, que era uma outra companhia italiana chamada Italmar, Itália de Navigazione. Chico, e aí aquilo começou a ser familiar para mim, né? Começou a aparecer... Oi? Tá tudo Chico, bem, Rose? Não, põe som no seu computador. Ah, tá. Quer dizer que eu falei e ninguém escutou nada, é isso? Não, a gente está ouvindo. Desliga o seu Instagram, porque não está funcionando. Vai ficar horrível isso. Eu já desliguei lá. É que está dando eco agora. Estou no Face. E então, o que acontece? Eu estava falando sobre esse início, foi como um aprendiz de feiticeiro com meu pai, começando na publicidade. E aí, o que acontece? Alguns anos depois, infelizmente, meu pai faleceu, eu continuei o negócio, ainda muito garoto, com 20 e poucos anos, e o envolvimento passou a ser muito maior com os clientes, especialmente com esse cliente que era uma companhia marítima e que, portanto, tinha um produto que me atraía muito, que era o mar, que era a indústria das férias. Naquela época estava começando a ser descoberto que era um navio para você tirar férias. Ainda não havia temporadas longas aqui na América do Sul, que havia principalmente viagens de linha regular, os navios indo e voltando da Europa e levando os milionários, né, que gostavam de comer bem, de jogar no cassino e de beber boas bebidas, que na época não chegavam ao Brasil, não tinha, a taxação de importação era muito alta, então eram outros tempos, era outro mundo. Aí eu comecei a chegar perto desse negócio de navio, e até que começou a operação dessa empresa a aumentar aqui no Brasil, se tornar maior, mais larga no tempo, o verão inteiro, e isso começou a demandar ações de marketing e comunicação. E aí eu comecei a integrar de uma forma realmente muito, muito estreita com essa empresa e com esse mercado. E comecei a frequentar eventos de turismo, feiras de negócios, congressos das associações, né, a ABAV, Brastor não existia, era o Salão Profissional de Turismo em São Paulo e tal, a ABAV São Paulo, e comecei a conhecer gente, comecei a gostar da coisa, né? Realmente você sabe disso, você é uma profissional de turismo, de marketing. Esse mundo das férias é um mundo sedutor, das férias, das feiras, dos eventos corporativos, do MICE, né? Claro. E aí eu comecei a me encantar com isso, e comecei a propor coisas, a inventar coisas, aí passamos a fazer campanhas maiores, na época se usava todas as mídias analógicas que existiam, né? Jornal, revista, rádio. Não, aqueles catálogos era uma coisa de sonho, né? Que ficava vendo o navio por dentro e tudo, aquilo era lindo. Exatamente, aí era a época do papel, então a gente, para produzir, criar em papel, a gente tinha que subir no navio, fotografar, levar trupes, levar modelos, levar fotógrafo, quer dizer, era outro mundo, era muito bacana, foi aí que eu me criei, aí que nasceu o monstro, né? De certa forma, porque monstro dos mares, né? Porque eu passei mais de 30 anos fazendo isso, e de certa forma ainda faço, ainda estou ligado a alguns projetos que me dão muito prazer, né? Então começou assim, Rose, de uma forma quase que como aquele garoto que entra no jardim de infância, vai para o pré-primário, vai para o primário, e vai subindo aquela escada e vai fazendo coisas, até que as coisas passaram a ser grandes e principalmente a trazer resultados, né? Sempre é mais importante. Quando é que o navio deixou de ser um programa para velhinho rico? Bom, isso, na verdade, em 1994, eu lembro bem, porque é um ano em que se jogava uma Copa do Mundo, e nessa época havia uma reunião durante a Copa aqui no Brasil com os diretores, os dirigentes da empresa italiana, que era a Costa, e eu lembro só se falava de futebol, de Copa, aí entre essas conversas surgiu um pedido, olha, gente, é o seguinte, vocês que estão tocando a coisa aqui no Brasil, preparem-se, porque nós estamos encomendando navios maiores, nós precisamos de mais clientes, os
Os navios que hoje levam 600, 700, 800 pessoas vão passar a levar 2.000, 3.000, então nós não podemos nos restringir mais a uma elite, né, de consumo. Nós precisamos democratizar, rejuvenescer e tal. E aí eles deram dicas e tal, eu antenei, e a primeira coisa que a gente fez foi uma pesquisa de mercado para poder entender quais seriam os segmentos que nos poderiam trazer esse público mais jovem, esse público novo consumidor. E dois segmentos que despontaram assim com muita evidência foram o fitness. Naquela época estavam começando a existir as grandes academias, a Runner, a Companhia Atlética, essas academias que depois se tornaram ícones. E havia a moda fitness, havia a mídia fitness, né? A revista Boa Forma, Corpo a Corpo. Estava crescendo esse filão. E aí a gente criou o primeiro cruzeiro temático do mercado brasileiro, que foi o Cruzeiro Fitness, que, aliás, aconteceu até esse último verão. Então, é um case de longevidade espetacular, 26 temporadas seguidas, né? Então, quando um projeto dura esse tempo todo, eu acho que dispensa dizer se foi sucesso ou não, né? Tá evidente isso. Na mesma época, outro segmento que despontou e que até hoje também dá alegrias às companhias marítimas é o segmento da dança de salão. Estavam surgindo escolas de dança de salão, estavam surgindo casas de baile, casas de balada e tudo mais, e dançava-se o samba, o soltinho, começava o tango e tudo mais, e a gente também criou um projeto dançante, que foi um cruzeiro dançante de grande sucesso. Daí que você levou o Carlinhos de Jesus para dentro do navio? Então, o Carlinhos de Jesus veio nessa época, Jaime Arocha, e todos os grandes craques, o Jomar Mesquita, Marcelo Chocolate, toda a turma do tango, grandes nomes, né? Nomes internacionais a gente pôde levar. Isso atraiu e atrai até hoje, mas já atraiu muita gente. Tanto é que, nos anos seguintes, essa fórmula que deu tão certo começou a inspirar outras companhias que passaram a operar aqui no Brasil a também tentarem fazer os seus projetos temáticos, né? E teve um ano, Rose, que, se eu não me engano, foi em 2010, uns 10 anos atrás, havia cerca de 20 cruzeiros temáticos, 22, na costa brasileira durante o verão, no espaço de 3 meses. Talvez nem todos tenham enchido, talvez nem todos tenham sido sucesso. Os que eu organizei, eu estive em todos, e modéstia à parte, ou deixando a modéstia de lado, foram bastante bem, foram sempre muito bem, tanto como satisfação dos clientes, como principalmente casa cheia, né? Que é o que o cliente sempre mais gosta, né? É o navio lotado. Você acha que a temporada dos cruzeiros chegou ao fim no seu glamour agora com a pandemia? Olha, os navios passaram de uma era de muita elegância e de muito glamour para uma era da popularização. Vou abrir um parênteses só para lembrar um evento que não deixa de ser um evento temático, mas que foi fundamental para o crescimento desse mercado, que foi o Cruzeiro Emoções, do Roberto Carlos, Projeto Emoções em Alto Mar. Ele levou os navios para a grande mídia, levou para as capas de revista, levou para os especiais de televisão, né? Então, foi fundamental para aquele objeto de desejo que já eram os navios, passasse a ser ainda mais desejado, mais procurado, né? Então, o que acontece? Essa pandemia veio num momento em que o mercado brasileiro já tinha dado uma encolhida, por conta de várias coisas. Crise internacional, a fórmula jamais vai se desgastar, porque o cruzeiro sempre terá um belíssimo produto, todos os níveis, excelência de serviços, conforto, praticidade e tal, né? Agora, tem um aspecto, Rose, que o Brasil, infelizmente, apesar de ter um litoral espetacular, né, 8.000 quilômetros de praia, o Brasil tem muito pouca variedade, oferece pouca variedade turística. Porque, o que eu estou dizendo? Que há poucos portos equipados para receber navios de cruzeiro.
E são sempre os mesmos. Santos, Rio de Janeiro, Salvador, são os portos. E aí vem aquelas escalas que são aquelas ilhas ou aqueles portos em que o navio não atraca, como Ilhabela, como Angra dos Reis, como Búzios, né, Porto Belo. Pegar o barquinho depois ir até lá. Agora, essa fase do pegar o barquinho, quando o navio hoje tem navios que levam mais de 5.000 hóspedes, essa coisa de levar o barquinho vira uma fila de horas, vira uma operação de conta-gota que é desconfortável, e as pessoas acabam se desestimulando. Então, faltou um pouquinho disso, de inovar, de renovar essa oferta turística, né? Então, quando a gente olha mercados como o do Mediterrâneo, que está cheio de países e ilhas vizinhos e tudo mais, tudo muito perto e tal, ou a Grécia, né? Ou mesmo o Caribe, que tem uma ilha a cada... Você respira, chegou numa ilha, respira de novo, está em outra. O Brasil não tem isso, e não tem opções de estrutura condizente com navios do porte que hoje operam os cruzeiros. Então, isso pode ter refletido no encolhimento da oferta, porque a procura passou a ser... Nisso, os cruzeiros temáticos dão uma vantagem, porque o que menos acontecia nos cruzeiros temáticos eram os hóspedes descerem quando o navio estava parado, porque tem sempre muita atividade a bordo, que são atividades de afinidade deles, né? Eles gostam de dançar, eles gostam de fazer uma aula de yoga, de pilates, ou de uma aula de spinning, né? de bike no deck. O visual é maravilhoso, o verão, aquele calor, aquela coisa sedutora mesmo, né? É uma bela saída. Eu atribuo ao sucesso dos cruzeiros temáticos no Brasil, além do marketing bem feito e da operação também muito bem entregue, a esse aspecto, porque para onde vai o cruzeiro dançante? Não importa. Vai para Salvador, vai para Buenos Aires, tanto faz. Podia fazer até o mesmo roteiro se tivesse uma outra temática no navio, né? Então, não, o fato é que, por exemplo, Cruzeiro Fitness, durante 20 anos, fez sempre o mesmo roteiro, foi sempre para a Bahia, e sempre encheu, e sempre houve um índice de fidelização enorme, de retorno e tal. Então, é muito interessante essa receita do negócio, que parece tão fácil, a hora que a gente sobe lá e está curtindo, e está gostando, a gente, por trás, tem toda uma ginástica Qual é a história mais legal que você tem de navio? Rose, agora. Foi ver a Sofia Loren quebrando a garrafa de champanhe lá no navio? Olha, essa talvez não seja a mais legal, mas foi legal pra caramba. Eu estive a poucos metros dela, uma diva, um ícone do cinema, talvez a maior atriz italiana, né, em termos de imagem para o mundo, né? Essa aconteceu alguns meses atrás, no final do ano de 2019, num navio que eu estou até com a maquete dele aqui, eu trouxe para mostrar para você e para quem estiver nos prestigiando. Essa aqui é a maquete, eu vou até recuar para o navio. Esse navio aqui é um navio maravilhoso, ele estava até escalado para vir para o Brasil agora, nos próximos meses. Mas essa situação incerta acabou mudando os planos da empresa e a empresa confirmou um outro navio que já está por aqui, na verdade ficou desde o verão passado, que é o MSC Civil, que é um navio que, se eu não me engano, nós já estivemos juntos nele, né, naquela inauguração de Santos e tal. Claro, quando ele veio para cá, quem inaugurou foi a Xuxa, né? Lá na Itália foi a Sofia Loren, e aqui no Brasil foi a Xuxa. A Sofia Loren, ela é a madrinha de todos os navios da MSC. Ela é a madrinha de todos esses, desde os menores do início dos anos 2000 até os mais recentes, porque ela é um ícone, ela representa a Itália no mundo, e o armador, que é um armador que tem uma amizade estreita com ela, eles são da mesma região da Itália, da região de Nápoles, né? Identificou nela uma figura adequadíssima, porque ela elegante, né? E ela funciona aqui no Brasil, funciona lá nos Estados Unidos, ela é muito conhecida, ela filmou muito lá, então é um nome mundial. Então, foi um privilégio, eu tive essa oportunidade de
está presente na inauguração do Grandiosa, foi no Porto de Hamburgo, na Alemanha, em novembro do ano passado, 2019, e ela surgiu ali no auge da boa forma e da elegância, muito bonita, uma mulher que não tem idade, não tem... Ela é eterna, né? E foi maravilhoso. Essa é uma linda história que você me fez lembrar. Tem muitas outras, mas vão ficar para as próximas. Qual foi a mais chata? A mais triste ou a mais... Sei lá, que você não... Olha, história chata eu não lembro. E não é a média que eu estou fazendo, não. Constrangedora? Porque... houve situações, por exemplo, às vezes acontecem alguns incidentes, como já vivi uma situação muito estranha, desapareceu um hóspede, um passageiro, uma família com 4 pessoas, faz uns 20 anos isso ou mais, uma família com 4 pessoas, ou mais, talvez 30 anos, olha, memória, depois que passam as décadas, a gente vai se traindo. E no último dia da viagem, esse rapaz, na última noite, desapareceu. No dia seguinte, o navio chegou em Santos, a família ia desembarcar, não aparece o rapaz, e aí eu começo a ouvir anúncios pelo sistema de som, o passageiro tal, apresentar-se, ele não se apresentava, e como eu já trabalhava para a empresa, para a Costa, eu acabei ficando aquele dia em Santos, e acompanhei essa saga. E aí veio polícia, que não sabia onde estava, a família desesperada, os pais. Bom, isso aí foi... O navio voltou para a Europa, era o dia que o navio ia fazer a viagem. Ele mesmo? Até hoje está sumido? Até hoje. Ele não caiu na água? Não se sabe. Meu Deus! É um mistério. Essa foi uma situação insólita. Não é frequente acontecer, foi a única vez que eu vi isso. Houve alguns episódios, pode acontecer algum falecimento a bordo, por questões de idade, quando há passageiros, hóspedes mais idosos e tal, mas é raro. Isso, em geral, passa quase despercebido. Então, não cria. Eu estava muito mais ligado ao backstage, ao bastidor, então eu tomava conhecimento, mas não transferia isso para os meus amigos ou para o grupo que estava presente, porque são preocupações que quem está de férias não precisa ter, né? Claro, não, com certeza, com certeza. Escuta, conta sobre a Hebe Camargo, que também caiu nos braços de um dançarino lá. A Hebe tem uma lembrança maravilhosa da Hebe Camargo. Ela é por mérito de um cara que até hoje é meu amigo e é um grande produtor, é um grande homem do show business, chamado Celso Junti, que trabalhava para a Hebe na época, me apresentou a Hebe, e a gente foi algumas vezes, sentei naquela auditório dela, ela falava do navio. Bom, ela gravou um especial de Natal a bordo de um navio, e o trecho de viagem que começou em Santos e terminou em Buenos Aires, ficamos 4, 5 dias juntos a bordo. A Hebe é espetacular, né? Uma das coisas da Hebe é que ela embarcou, chegou em Santos, a Hebe não precisa apresentar documento em lugar nenhum, todo mundo sabia quem ela era, como Roberto Carlos, imagina pedir documento para a Hebe. Só que, para embarcar para uma viagem para o exterior, como era o caso, precisaram pedir o documento para ela. E ela, por acaso, tinha esquecido em casa, em São Paulo, né? E aí foi um Deus nos acuda, acharam um motorista em São Paulo para descer voando, tomando multa de velocidade na Imigrantes para fazer chegar o documento, que chegou 10 minutos antes do navio partir. Esse foi o início. E ela gravou lá com um monte de artistas, Paulo Ricardo, Jair Rodrigues, Zizi Posse. Foi lindo, foi um evento maravilhoso. Isso também ajudou a imagem dos navios se tornar mais popular e a gente aumentar o tamanho do negócio do nosso cliente na época. Entendi, que legal, muito bem. Prazer conversar com você, Chico. Me diz uma coisa. Pode falar. O que você aprendeu durante a pandemia? Você ficou recluso? Bom, primeiro aprendi que eu preciso me aguentar, né? Preciso me dar bem comigo mesmo. Mas aprendi que é possível aprofundar amizades e conhecer gente muito interessante. E isso aconteceu comigo. Eu não vou dar detalhes porque depois em off eu te conto, mas, por exemplo, eu tenho 2 ou 3
ótimas relações que nasceram nesse período e que eu estou trazendo para a minha vida material, pessoal, física. E eu estou louco para que acabe a pandemia para poder, de fato, praticar essas amizades mais proximamente, né? Não só na tela de um laptop, como a gente está fazendo agora, né? Claro, com certeza. Bom, eu vou pedir desculpas publicamente, porque não funcionou a conexão, eu derrubei lá a live do Instagram. Eu ainda acho que o Facebook é que fez alguma coisa em relação a esse sinal. Sim, a audiência deve estar ótima, então todo mundo migrou para cá. Então, eu peço desculpas, a gente grava uma outra live para pôr lá, porque eu acho que o papo vale, é interessante. De qualquer forma, esse vídeo fica disponível aqui. E estou com saudades. Ontem eu perguntei para você... Foi ontem, não? Ontem eu perguntei para o Cascão, nós trouxemos o seu boné de comandante? De navio, né? E aí ele falou assim, não, a gente não trouxe. Era uma das coisas que a gente precisou se desfazer no Brasil, né? No Brasil eu tenho um, mas não está aqui. Eu estou no escritório agora e o meu ficou em casa. Esqueci de trazer, desculpe. Porque era legal, eu queria usar o cap do comandante, né? Mas, usaria daí, eu usaria daqui. E eu lembrei de tantas coisas interessantes de navio, de conhecer navios novos. No civil, nós temos uma foto naquela escada de Swarovski. Aquela foto é um barato, eu adoro aquela foto. Você toda vestida de gala, sentada na escada, eu de terno, gravata e tal. Está muito engraçado. E isso para comemorar que nós nos conhecemos a bordo de um navio. Precisa lembrar disso também, né? Exatamente. Bom, para eu lembrar dessa história não precisou muito, né? Porque o navio, para mim, é uma memória afetiva muito grande. E aí eu queria contar, então, para vocês e para os nossos live lovers que estão aqui, que os Trovadores Urbanos, este mês de agosto, são patrocinadores das lives. Então, olha só, que prazer. Isso, faça uma serenata, conheça a loja online dos Trovadores, e já que você tem novos amigos, mande serenatas para eles, Chico. Para ela, né? Opa! Não sei. Não, depois eu conto. Olha, de novo, não tem a chaminé do navio, mas tem o nosso sininho para dizer que acabou a nossa viagem. Foi um prazer te ver. Estava com saudade. Obrigado, Rose. Um beijo. Um abraço no Cascão e nesse país lindo que vocês escolheram para passar esse período. Que tem mar, e que tem rio, e que tem navio. E que é muito inspirador. Portugal é tudo de bom. Tá bom. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.